Nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema de gestão ambiental e saúde e segurança. Eu nem preciso dizer da importância que é esse tema para as organizações, mas a DocNix tem uma solução que vai otimizar a sua planilha Laia. Laia, levantamento de aspecto e impacto das empresas. E geralmente é um modelo de planilha em Excel que é possível sim monitorar os aspectos, impactos e os perigos e riscos. Só que essa gestão, com o passar do tempo, ela vai se tornando muito difícil, muito morosa, porque a empresa precisa levantar todos os aspectos, impactos, perigos e riscos, classificar o nível de criticidade, significância dessas informações e, obviamente, que tratar esses riscos, tratar as informações com planos de ações, com ocorrências, gerenciando requisitos legais, controles operacionais. Enfim, eu venho aqui falar com você que está realizando isso em planilha e que hoje tem um processo totalmente manual que demanda tempo, retrabalho e muita dificuldade de monitoramento. Esse vídeo é para você que quer otimizar a sua gestão e nós temos uma solução que é o módulo ambiental, que vai atender às duas normas, tanto a 14 quanto a 45001. Vem aqui que eu quero te mostrar uma série de benefícios que esse módulo pode fazer pela sua empresa. O módulo ambiental, ele disponibiliza aqui os menus que vai possibilitar à sua empresa fazer o gerenciamento através dos gráficos e relatórios e, além disso, ter a gestão de requisitos legais todinha aqui dentro. Então, você pode cadastrar esses requisitos e, cadastrando esses requisitos, você já começa atendendo aí requisitos normativos, que são pontos de atenção, definindo o responsável, a data de vigência e indicando qual que é o período que esse requisito legal ele precisa ser revisado. A partir dos requisitos legais, você pode exigir que controles operacionais sejam criados. Pode também vincular no cadastro do requisito legal hiperlinks que facilitarão você ter acesso a esse requisito que precisa ser atendido. Obviamente que você também consegue anexar o próprio requisito aqui para ficar mais fácil disponibilizar essa informação para os usuários. Esses requisitos legais, eles podem ser revogados a qualquer momento. E você consegue também ter o histórico de revisão, caso eles passem por alguma alteração. Aqui no módulo é possível criar controles operacionais, que é uma das formas de monitoramento dos riscos, tanto dos aspectos quanto dos perigos que são encontrados na organização. Então, a empresa consegue criar controles operacionais. Esses controles operacionais, eles são vinculados em procedimentos que descrevem, por exemplo, a tratativa do risco. Eles podem ser configurados utilizando checklists indicados para responsáveis, que numa frequência que eu posso determinar, pode cobrar esse usuário com pendências e notificações para que ele faça o monitoramento desse risco. E todo o histórico de monitoramento fica associado às planilhas de identificações. Todas as planilhas, elas vão passar por fluxo de aprovação. Tendo um fluxo de aprovação dentro do sistema, é como se você estivesse automatizando e otimizando o seu modelo de planilha Laia. E aqui dentro do sistema você tem uma vantagem enorme. A primeira coisa é, você vai conseguir definir quem são os usuários que terão acesso a essas informações. Pode indicar, por exemplo, grupos leitores ou usuários leitores. E tem ainda os editores que vão participar desse movimento de manter a planilha sempre atualizada. E eu consigo ter a liberdade de definir quem serão os aprovadores dessa planilha. A minha estrutura de planilha, basicamente, é o meu modelo de planilha Laia, que é essa que você utiliza aí no dia a dia. Essa planilha, ela pode ser criada e configurada de acordo com critérios que você pode definir quais são eles. Então, por exemplo, eu vou conseguir separar aqui os meus aspectos, que vai vir com a letrinha A, fácil de identificar, e o que está relacionado com a 45001, que são os perigos, vai vir com a letrinha P. Esses critérios aqui, como por exemplo frequência, gravidade e probabilidade, são critérios que eu vou utilizar para o sistema classificar o meu risco. Então, em qual que é a faixa que esse risco está? Se é um risco resultante, se é um risco de significância baixa, enfim. O que o sistema vai fazer? Se você não quer utilizar só os critérios de, por exemplo, frequência versus gravidade ou gravidade versus probabilidade, você consegue criar outros critérios, incluir numa fórmula de cálculo e à medida que você indica qual é a faixa do seu critério, o sistema já vai calcular automaticamente qual é o risco resultante. No caso dessa linha aqui, por exemplo, é um aspecto que tem a significância calculada pela frequência versus a gravidade, que me sinalizou num cálculo automático que é uma criticidade muito baixa, porém fere requisito legal.
Tendo uma planilha Laia automatizada aqui dentro, você não só consegue ter visualmente o controle, identificando mais facilmente aquilo que é um risco significativo ou não, mas você consegue também vincular controle operacional a partir do seu risco. O que significa isso? O controle operacional é uma das formas de você evidenciar que esse risco está sendo tratado, está sendo acompanhado, conforme eu disse, por históricos de monitoramentos. Então, eu consigo vincular um ou mais controles operacionais na minha planilha de riscos. E isso facilita muito para que eu tenha uma abordagem não só de identificar o meu risco, classifico a faixa que esse risco está, o sistema me mostra a pontuação e o risco resultante com o resultado desse risco e, além de tudo, quais são os controles que estão sendo realizados. A partir de uma planilha vigente, eu consigo ter algumas ações aqui de consulta, como, por exemplo, eu tenho o meu histórico de ações, com tudo que foi feito, quem que acessou, quais ações que foram realizadas nessa planilha. A partir do sistema também, eu posso definir quem são os usuários que têm possibilidade de gerar cópias controladas. Então, você vai definir quem que pode imprimir as informações. O sistema também disponibiliza históricos e sugestões que podem ser criados, que é como se fosse um bate-papo interativo, do qual eu posso dar uma sugestão de aprimoramento do levantamento que foi feito, e o usuário que dispôs de atribuição, ele vai responder a esse histórico. Tudo fica guardadinho aqui para você consultar futuramente e, obviamente, para você ter rastreabilidade dessa comunicação realizada na planilha. A planilha ela pode ser obsoletada por usuários que dispõem de permissão para esse fim. E o mais legal é que elas podem ser revalidadas, ou seja, eu posso definir uma data de revisão que é o mesmo que data de vencimento da minha planilha. Então, se esse prazo, por exemplo, expirou, o sistema vai notificar as pessoas envolvidas para que essa planilha ela seja revalidada. Além disso, se tiver o fluxo de aprovação, eu consigo consultar quem que foram os aprovadores e que data que essa planilha foi aprovada. E consigo a qualquer momento indicar leitores para que tenham acesso a essas informações. O processo de versionamento dentro do módulo, ele acontece automaticamente. Então, se eu tenho uma planilha Laia, que está na minha versão 0, caso eu queira adicionar mais aspectos ou mais perigos, ou que seja reclassificar aqui a faixa dos meus aspectos, impactos ou perigos e riscos, eu posso realizar o processo de versionamento dessa planilha. Quando eu gero uma nova versão dessa planilha, o sistema ele vai gerar a planilha com a versão superior. Essa planilha ela vai ser gerada na etapa de minuta, que é a etapa que eu posso editar e fazer novamente uma avaliação dos meus aspectos e dos meus perigos, né, dos aspectos e impactos. Por exemplo, olha, mostrando aqui, o sistema vai apresentar um layout bem intuitivo, do qual as possibilidades de aspectos vão ser exibidas na tela. Então, eu vou indicar aqui qual é o aspecto identificado, qual é o impacto desse aspecto. Aqui eu posso indicar se cabe partes interessadas, qual que é o controle operacional que eu desejo vincular nesse aspecto que eu estou identificando. Aqui eu tenho 3 possibilidades de situações operacionais. Vinculo também aqui os requisitos legais referentes a esse aspecto que eu estou cadastrando. Qual que é a minha política? E aqui o sistema vai exibir os critérios conforme fórmula de cálculo que eu defini na parametrização do meu sistema. Fica muito fácil identificar quais são os critérios que a sua empresa usa e personalizar com critérios que são utilizados. Por exemplo, se você desejasse colocar aqui para multiplicar a temporalidade, a criticidade, enfim, poderíamos criar as faixas para cada critério e aqui seria exibido de acordo com esquemas de peso, para que ele dê o cálculo da significância. Legal, né? Então, à medida que eu vou fazendo a classificação, ele vai mostrando para mim, com bandeirinhas, que visualmente fica fácil você identificar aqui o que está numa faixa aceitável ou não aceitável. Aqui dentro, você consegue separar as tarefas. Então, fica muito fácil identificar o que é um aspecto e o que é um perigo. Quando essa planilha ela foi novamente alimentada, eu posso mudar o meu fluxo de aprovação. Então, eu edito, incluo aqui os meus novos aprovadores, essa planilha vai ser submetida para aprovação, vai ser aprovada ou reprovada, e todo esse workflow separando aqui, ó, mudando automaticamente a fase da planilha, e se aprovada por todos,
ela fica disponível para vigência e vai notificar as pessoas envolvidas, gerando assim pendências na dashboard do usuário logado. Então, se você é responsável por revalidar, por preencher, por analisar o risco, todas as pendências vão ser destinadas aqui. E o melhor, pessoal, é que gerenciamento, eu consigo baixar os meus modelos de Laia, né, o meu modelo de planilha, utilizando aqui os mais diferentes recursos, os mais diferentes formulários. Com isso, a sua gestão ela ganha otimização de performance, porque você vai conseguir configurar do seu jeito, você vai conseguir envolver as pessoas que realmente precisam ter acesso ou que são responsáveis por estar classificando esse risco. Você não tem só a etapa de levantar os riscos, você levanta os riscos, você calcula, tanto na parte da 14 quanto da 45.001, você levanta, você identifica, você analisa, o sistema calcula automaticamente, mostrando para você o que é mais importante para você dar prioridade, e você monitora, não só através de controles operacionais, como através de ações, e também controlando e vinculando os seus requisitos legais. Tudo isso é uma comodidade, é você sair do papel, é você sair da planilha e deixar que o DocNix gerencie essas informações para você, notificando automaticamente, exibindo pendências e garantindo que a sua planilha vigente, ela não pode ser alterada, garantindo assim também o controle de acesso. Adquira já o módulo da Ambiental e também Saúde e Segurança e esteja em conformidade com a principal norma ou as principais normas da qualidade do mundo.